Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar para vocês duas maneiras de colocação de elástico na máscara. Ela é o mesmo modelo, porém uma maneira diferente de colocar o elástico, onde eu gosto bastante de colocar assim, porque eu acho que fica bem confortável. Bom gente, eu vou começar com esse primeiro modelo, que é o dupla face com o elástico aqui embaixo do queixo. Então, eu uni o tecido aqui frente com frente, posicionei o meu molde, risquei e recortei. Então, ele ficou assim, ó. Aqui eu estou usando dois tecidos diferentes, porque ele pode ser usado dos dois lados a máscara, tá? Então, é uma máscara dupla face. Aqui para o elástico eu tenho a medida de 42 centímetros e daqui para cá eu fiz aqui uma marcação de 12 centímetros, de fora para dentro, de um lado e do outro a mesma coisa. Daqui de fora para dentro uma marcação de 12 centímetros. Vou começar com esse daqui, então o tecido tá aqui unido frente com frente e eu venho com uma costura aqui com um pé de máquina fechando esta parte aqui. Retrocesso no final e ela vai ficar assim. Agora, gente, eu venho aqui e acerto bem a minha costura toda para um lado só, esticando ela aqui. E venho com um pesponto aqui bem na beiradinha aqui, ó, para sentar essa costura do meio. Retrocesso, venho abrindo aqui a minha costura e passando uma costura bem no centro aqui dessa emenda. Bem na beiradinha, tá? Da emenda dela. E ela vai ficar dessa maneira aqui. Fiz a costurinha aqui para sentar essa costura. E agora eu vou dobrar ela aqui ao meio, desta maneira. E vou fazer uma pence bem aqui. Aqui eu começo com uma costura de 1 centímetro. E venho descendo, fechando ela mais ou menos aqui uns 4 centímetros, tá? Terminando essa pence aqui. Começo aqui com 1 centímetro e venho descendo, ó, fechando a minha pence aqui embaixo, ó. Dessa maneira. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Dobro aqui ao meio e faço uma pence aqui. Assim. E ela vai ficar dessa maneira aqui, com essas duas pences aqui do lado. E eu vou fazer a mesma coisa aqui na outra parte da máscara. Vou fechar aqui com um pé de máquina. As duas partes foram feitas da mesma maneira. Vou unir aqui frente com frente, costura com costura. Vou colocar aqui um alfinete para me auxiliar, para que não saia do lugar. Vou ajeitar aqui tudo certinho. Então, ela vai ficar assim, ó, ela tá unida frente com frente. Então, gente, agora eu venho com uma costura aqui na parte de cima da máscara, com uma costura de um pé de máquina. Retrocesso, vou passar uma costura aqui, somente aqui na parte de cima por enquanto. Passei uma costura aqui por toda ela, vou tirar aqui os alfinetes. Agora, gente, eu vou dobrar aqui 1 centímetro aqui para dentro e vou passar uma costura aqui. Retrocesso, ó, venho com uma costura
dessa maneira. Então, vai ficar assim, ó. Tá? Da mesma maneira, eu vou fazer aqui do outro lado. Dobro aqui 1 centímetro e venho com uma costura nele todo aqui. Então, dobrei e costurei. Agora eu vou unir aqui frente com frente. Vou acertar aqui. Venho com uma costura aqui com um pé de máquina. Retrocesso no começo e no final. Então, ó, ficou assim. Venho agora com o meu elástico, a minha marcação que eu fiz aqui de 12 centímetros, eu vou alinhar aqui com o início da máscara, vou começar uma costura aqui com retrocesso. Agora, eu estico a outra marcação até o final da minha máscara aqui, ó, dessa maneira aqui, ó, estico o elástico. Alinho a marcação com o final da máscara, seguro e venho com uma costura nele todo. Viro agora para o direito, puxando o elástico para fora. Acerto bem essa costura aqui. Venho agora com uma costura bem rente ao elástico, não em cima do elástico, é rente ao elástico, do lado de fora aqui. Então, vai dar mais ou menos 1 centímetro. Venho esticando para fazer esse pesponto. Então, vai ficar assim. Venho com o elástico, virando ele desta maneira. Cuidado para que ele não fique torto. Vou colocar aqui 1 centímetro para dentro, bem aqui na beiradinha, desta maneira. E venho com uma costura aqui, bem na beiradinha. Faço vários retrocessos em cima desse elástico. E venho fechando toda essa lateral. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Coloco o elástico 1 centímetro para dentro e venho com uma costura fechando e no final vários retrocessos. Agora eu alinho bem aqui também aqui em cima, venho aqui vincando aqui com a unha, venho com um pesponto aqui somente na parte de cima. E agora eu venho com outro pesponto aqui, com um pé de máquina bem rente à última costura que eu fiz. E a máscara tá pronta. Então, vamos agora para o segundo modelo de máscara. Então, eu tenho aqui os meus cortes, lembrando que é frente com frente do tecido. Posicionei o meu molde, risquei e recortei. Dessa vez, eu vou usar o elástico roliço. E o elástico tem a medida de 48 centímetros. Então, eu vou começar aqui com uma parte, vou alinhar meus dois cortes aqui certinho e venho com uma costura com um pé de máquina aqui. Retrocesso no começo, venho com uma costura com um pé de máquina. Costurei aqui, agora eu venho puxando a costura somente para um lado, tô puxando aqui para o lado esquerdo, vou abrir aqui toda a costura e venho com um pesponto aqui, ó, bem quase no meio mesmo dessa emenda, tá? Uma costura aqui bem na beiradinha. Retrocesso. Então, ficou dessa maneira aqui. Costurei, virei e passei um pesponto aqui. Agora, eu vou fazer dessa maneira aqui. Vou dobrar aqui frente com frente ao meio. E vou fazer uma pence aqui, começando aqui com 1 centímetro. E vou fechando ela até aqui embaixo. Vai dar mais ou menos uns 4, 5 centímetros.
retrocesso e venho fechando aqui até embaixo. Vai ficar dessa maneira aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, frente com frente, e venho com uma pence aqui, começando aqui com 1 centímetro e venho morrendo com ela aqui, mais ou menos uns 4, 5 centímetros para baixo. Retrocesso no começo e no final, e a peça vai ficar dessa maneira aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui com a outra parte. Tenho as duas peças aqui frente com frente e venho com uma costura com um pé de máquina fechando a frente dela. As duas partes estão costuradas, já com as pences, com a costura aqui de acabamento. Agora vamos unir frente com frente, costura com costura. Vou colocar alfinetes para posicionar ela direitinho aqui. Venho alinhando aqui toda a peça bonitinha. E agora eu vou começar com uma costura aqui, vou parar aqui, dar um retrocesso, vou pular aqui uns 2 centímetros, 3 centímetros mais ou menos, continuar a costura e costurar pela volta toda com um pé de máquina. Então, ó, começo aqui com uma costura, retrocesso, ando mais ou menos uns 2, 3 centímetros, retrocesso, cortei, pulo mais ou menos aqui uns 2, 3 centímetros, começo a costura novamente com retrocesso, viro minha peça e continuo a costura. Agora eu vou continuar e costurar por toda a volta. Então, eu costurei por toda a volta da minha peça, deixando aqui na lateral uma abertura para a gente poder virar ela para o direito. Então, aqui, gente, nesses cantinhos, eu vou vincar aqui, ó, bem em cima da costura. Vou vincar, ó, bem aqui nos cantinhos, nas 4 pontas. Vinco aqui bem. Aqui nessa pontinha eu vou cortar. Essa pontinha que ficou aqui, vou tirar, vou vincar aqui também, ó. E agora eu vou virar pro direito essa peça, tá? Com a ajuda aqui da minha vincadeira, eu venho aqui, ó, acertando aqui bem nos cantinhos. Quando a gente faz esse vinco, ele fica certinho, as beiradinhas não precisa cortar. Mas se quiser cortar também, pode cortar, tá? Ó. Virei a máscara pro direito, acertei todos os cantinhos aqui. Agora eu vou aqui, ó, vincar bem aqui também. Vou vincar com a unha mesmo aqui, pela volta toda dela. Se você quiser, você pode passar ferro. Vou fazer aqui com a unha mesmo, tá? E agora eu venho e vou fazer um pesponto aqui bem na beiradinha. E logo em seguida eu vou fazer outro. Do outro lado aqui, a mesma coisa, eu vou fazer 2 pespontos aqui. Venho com um pesponto aqui bem na beiradinha. Com a metade do pezinho aqui, ó, uma parte do pezinho tá pra fora do tecido, tá? Fiz um pesponto aqui, bem na beiradinha. E agora eu venho com outro pesponto aqui do lado, com um pé de máquina. Vai ficar assim, ó. Agora eu venho aqui na parte de cima e vou fazer a mesma coisa. Venho com uma costura bem na beiradinha e depois com uma outra costura com um pé de máquina.
Fiz uma costura e agora eu venho com outra costura, com outro pesponto aqui. Então, eu pespontei aqui com 2 costuras embaixo e em cima. Então, agora eu venho aqui, ó, gente, vou virar essa costura aqui agora pra dentro, onde ficou a abertura, vou acertar ela bem bonitinho aqui. E vou virar aqui pra dentro 2 centímetros. E vou passar uma costura bem aqui, ó, bem na beiradinha aqui. Vou fazer isso dos 2 lados. Retrocesso no começo e no final. Do outro lado a mesma coisa, dobra aqui, 2 centímetros mais ou menos, 1,5 centímetros. Retrocesso, costura bem na beiradinha e retrocesso no final. Costurei aqui, agora vamos colocar o elástico. Então eu tenho o meu elástico aqui com 48 centímetros. Agora eu vou, ó, dobrar ele aqui ao meio, vou cortar ele aqui no meio, bem aqui, ó. Cortei, vou queimar as pontinhas com isqueiro para que ele não desfie. Então agora, gente, com a minha ajuda da chave de fenda, eu coloco ela aqui dentro, ó, para abrir aqui, para facilitar a entrada do elástico. Vou colocar o elástico aqui dentro, vou passar ele aqui por dentro e vou fazer um nó aqui. Então, o nó eu vou fazer da seguinte maneira, porque se ficar grande ou se ficar pequeno, dá para desfazer esse nó e a pessoa mesmo arrumar o tamanho que ela quer, tá? Então, eu vou fazer assim, como se eu fosse dar um nó normal. Venho com o meu lado direito, venho aqui por cima e vou fazer ao contrário agora. Venho por cima, entro aqui por baixo e puxo. Ó, eu não vou puxar muito porque dá pra pessoa desfazer ele, tá? Então, gente, o nó dessa maneira, a pessoa, se ficar grande ou se ficar pequena, a pessoa pode desfazer e fazer no tamanho que dá pra ela, tá bom? Então, agora eu venho aqui e coloco esse nó aqui dentro dessa costura aqui que a gente fez, ó. Vou encaixar ele aqui dentro. Ele vai ficar aqui, ó, escondidinho aqui dentro. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Venho aqui com a minha chave, pode ser uma caneta também, um lápis. Vou passar o elástico aqui dentro. Vou dar meu nó normalmente. Assim. E agora eu venho com esse lado direito, vou passar aqui por cima. Volto aqui por baixo. E dou um nó. Agora coloco aqui pra dentro. Então, a máscara ficou pronta e essa é a outra maneira de colocar o elástico. Muito bem, gente, esse é o vídeo que eu tenho para vocês hoje. Essas duas maneiras diferentes de colocar o elástico. Eu